E se eu te dissesse que, em um mundo onde a fama digital parece mais acessível do que nunca, algumas das mortes mais trágicas e absurdas ocorreram justamente entre aqueles que buscavam a validação nas redes sociais? Em 2021, um estudo da Universidade de São Paulo revelou que 67% dos jovens entre 18 e 24 anos estão dispostos a arriscar suas vidas por likes e seguidores. Isso nos leva a questionar: até onde você iria para se tornar famoso na internet? Você já parou para pensar na linha tênue entre a busca por atenção e a autopreservação? O que poucos brasileiros sabem sobre a cultura dos influenciadores digitais é que por trás das câmeras e selfies existem histórias de tragédias que refletem uma obsessão perigosa. Em 2018, um influenciador de fitness conhecido por suas acrobacias arriscadas decidiu filmar um desafio extremo: saltar de um prédio para uma piscina. O resultado? Um trágico acidente que chocou seus seguidores e levantou um debate sobre os limites do que vale a pena fazer por fama. Você já se pegou assistindo a um vídeo e pensando: o que essa pessoa está pensando? Enquanto influenciadores como esse buscam a adrenalina, outros têm suas mortes ligadas a desafios virais. Em 2020, um famoso criador de conteúdo decidiu fazer o desafio da água fervente, onde ele despejou água quente sobre si mesmo para mostrar como não sentir dor. Essa tentativa de criar conteúdo viral resultou em queimaduras graves e, infelizmente, sua morte. Enquanto alguns acreditam que tudo é válido em nome da criação de conteúdo, a realidade é que, muitas vezes, as linhas que separam a criatividade da imprudência são obscuras. Você consegue imaginar até que ponto as pessoas estão dispostas a ir para ganhar visibilidade online? O fenômeno da exposição extrema também se manifestou em desafios de sobrevivência. Um influenciador decidiu passar 24 horas em uma caverna, tentando transmitir uma sensação de aventura. O que começou como uma ideia ousada terminou em tragédia quando ele ficou preso e não conseguiu sair a tempo. O que isso nos diz sobre a pressão que muitos sentem para realizar feitos extremos? É alarmante pensar que a busca por seguidores pode levar alguém a situações que desafiam a lógica e a segurança. Em outra situação, um influenciador de moda se arriscou a escalar uma montanha para tirar fotos estonteantes para seu Instagram. Ele caiu enquanto tentava capturar a selfie perfeita e, apesar dos esforços dos serviços de emergência, não sobreviveu. Essa tragédia levanta a questão: quantas vidas foram perdidas por causa de um simples clique? Cada selfie pode parecer inofensiva, mas a pressão para ser perfeito pode levar a decisões fatais. Você já se sentiu pressionado a fazer algo arriscado apenas para impressionar os outros? E não podemos esquecer aqueles que buscam a fama em meio à controvérsia. Um influenciador decidiu desafiar a morte ao se colocar em situações de risco. Como nadar em águas infestadas de tubarões. O que parecia um ato de bravura para seus seguidores resultou em um ataque que lhe custou a vida. Como a cultura do cancelamento e a busca por notoriedade podem influenciar comportamentos tão autodestrutivos? O que você acha que leva alguém a arriscar tudo por um momento de fama? Por último, temos o caso de um influenciador que se tornou famoso por suas experiências com substâncias perigosas. Em uma tentativa de criar conteúdo chocante, ele acabou perdendo a vida devido a uma overdose. Isso nos lembra que a fama digital pode ter um preço alto e que o desejo de se destacar pode levar a decisões que não podem ser desfeitas. Nos próximos meses, a discussão sobre a responsabilidade nas redes sociais e os limites do que é aceitável deve se intensificar. Como você imagina que as plataformas e os influenciadores vão reagir a essa crescente preocupação? A verdade é que enquanto muitos buscam a validação na tela, a linha entre o entretenimento e a segurança continua a se tornar cada vez mais tênue. Como você pretende refletir sobre sua relação com as redes sociais e as influências que elas exercem sobre você nos próximos meses? Não se esqueça, a vida é muito mais valiosa do que um like. É impressionante pensar que, em meio a uma busca incessante por curtidas e seguidores, alguns influenciadores chegaram a extremos que poderiam ser facilmente evitados. Você já se perguntou quão longe alguém iria para se destacar nas redes sociais? Muitos acreditam que a fama é a resposta para todos os problemas, mas a realidade é muito mais sombria. Um caso que exemplifica essa obsessão é o de um influenciador que se tornou famoso por realizar desafios extremos em locais perigosos.
Em uma de suas últimas postagens, ele decidiu escalar um arranha-céu em uma cidade grande, tudo para conseguir aquela imagem perfeita. A queda, que resultou em sua morte, não apenas chocou os fãs, mas também levantou um debate profundo sobre a ética da busca por conteúdo viral. Afinal, até onde a adrenalina pode levar uma pessoa na busca por aceitação? Enquanto isso, outro influenciador, famoso por suas experiências radicais, achou que poderia desafiar os limites da natureza. Ele decidiu se aventurar em uma floresta densa, sem qualquer equipamento de segurança, apenas para registrar suas habilidades de sobrevivência. O que começou como um projeto de conteúdo se transformou em um pesadelo quando ele se perdeu e não conseguiu retornar. A busca por visualizações pode rapidamente se transformar em uma armadilha mortal, não é mesmo? Você já parou para pensar em como a pressão por atenção pode levar alguém a ignorar a segurança em busca de um momento de glória? A cultura de fazer por likes não se limita apenas a desafios físicos, mas também se estende a situações que envolvem a saúde mental. Um influenciador, conhecido por compartilhar sua jornada de saúde e bem-estar, começou a fazer transmissões ao vivo enquanto enfrentava crises emocionais. Em uma dessas ocasiões, ele acabou se autoagredindo, tudo em nome da transparência e da conexão com seus seguidores. Essa tragédia nos faz refletir: até que ponto a vulnerabilidade se transforma em exposição excessiva? A busca por autenticidade online pode, às vezes, mascarar comportamentos autodestrutivos. Você já se sentiu pressionado a compartilhar mais do que deveria nas redes sociais? Além disso, a pressão por conteúdo pode levar a consequências inesperadas. Um influenciador de viagens decidiu que seria uma boa ideia se filmar em um local proibido, acreditando que isso atrairia mais visualizações. Infelizmente, ele foi detido e, durante a detenção, sofreu um ataque cardíaco. Esse evento alarmante nos leva a questionar: o desejo de ser notado vale a pena quando a vida está em risco? A busca por seguidores e fama pode nos cegar para os perigos reais que nos cercam. Como você lida com as pressões externas para se destacar? E a questão da responsabilidade nas redes sociais não pode ser ignorada. Muitas vezes, influenciadores se sentem compelidos a fazer qualquer coisa para manter seu público engajado. Um influenciador de culinária, em uma tentativa de criar uma receita extrema, acabou utilizando ingredientes tóxicos, pensando que isso geraria um conteúdo chocante e viral. O resultado foi uma intoxicação que quase lhe custou a vida. Essa situação revela uma verdade perturbadora. Até que ponto a criatividade se torna imprudência? Você já refletiu sobre as consequências do que assistimos ou do que compartilhamos nas redes sociais? À medida que a cultura digital evolui, a tendência de realizar feitos cada vez mais arriscados pode se intensificar. É assustador pensar que, enquanto muitos tentam chamar a atenção, outros pagam um preço alto por isso. Nos próximos meses, você acha que haverá uma mudança na forma como as plataformas lidam com esse tipo de conteúdo? Como as regras e a ética nas redes sociais devem evoluir para proteger tanto os criadores quanto o público? A verdade é que, por trás de cada visualização, existe uma vida, e a linha entre o entretenimento e a segurança está mais fina do que nunca. Como você pretende se proteger e proteger os outros em sua jornada online? Lembre-se, sua vida não é apenas um conteúdo para ser consumido. Enquanto refletimos sobre esses trágicos eventos, é crucial entendermos que a busca por visibilidade e validação nas redes sociais não é uma preocupação isolada, mas uma epidemia que afeta muitos. Um dos casos mais chocantes foi o de um influenciador que decidiu fazer uma transmissão ao vivo enquanto se aventurava em um local abandonado, conhecido por suas lendas urbanas e histórias de assombrações. Ele acreditava que isso atrairia um número recorde de visualizações, mas o que deveria ser uma noite emocionante de ghost hunting rapidamente se transformou em um pesadelo. Durante a transmissão, ele não apenas se machucou gravemente, mas também acabou preso em uma estrutura instável, levando à sua morte. Essa tragédia nos faz perguntar: até que ponto a busca por conteúdo emocionante pode nos colocar em situações de perigo real? Você já se sentiu atraído por algo apenas porque parecia emocionante, mesmo sabendo que havia riscos envolvidos?
Talvez o caso mais emblemático de todos tenha sido o de uma influenciadora digital que, em um esforço para aumentar seu número de seguidores, começou a fazer experiências de extremos com alimentos. Em busca de cliques fáceis, ela decidiu gravar um vídeo onde testava sua resistência a comidas extremamente apimentadas. O que começou como uma simples ideia de conteúdo transformou-se em uma situação alarmante quando ela começou a ter reações adversas graves. Sua tentativa de ser a mais ousada em um mundo saturado de conteúdo viral resultou em uma internação de emergência e, infelizmente, sua morte dias depois. Essa história é um lembrete sombrio de que, por trás da tela, a vida é frágil e as decisões impulsivas podem ter consequências irreversíveis. Você já se pegou pensando que, para se destacar, seria necessário ir além dos limites? E o que dizer do fenômeno das lives e dos desafios ao vivo? Um influenciador, na tentativa de criar um evento interativo e emocionante, decidiu se expor a um desafio de resistência. Ele prometeu ficar acordado e interagir com seus seguidores por 48 horas seguidas, sem descanso. O que parecia uma maratona divertida e engajadora, rapidamente se tornou uma tragédia, quando ele desmaiou ao vivo, o que gerou pânico entre seus seguidores e resultou em sua morte devido a complicações de saúde. Essa situação nos leva a questionar até que ponto a pressão por engajamento pode afetar a saúde mental e física de uma pessoa. Você já se sentiu pressionado a estar sempre ligado nas redes sociais, mesmo quando precisava de descanso? À medida que a pressão por conteúdo explosivo se intensifica, a linha entre a criatividade e a imprudência se torna cada vez mais indistinta. Um influenciador de esportes radicais decidiu que seu próximo vídeo seria uma combinação de parkour e manobras acrobáticas em telhados. Em sua busca por um clipe viral, ele não apenas ignorou as medidas de segurança, Como também encorajou seus seguidores a tentar algo semelhante. O que deveria ser uma exibição de habilidades se tornou um desastre, resultando em sua morte e um alerta para os jovens que o seguiam. Como podemos evitar que a busca por atenção transforme atividades recreativas em desafios mortais? Você já se sentiu tentado a imitar algo que viu online, mesmo sabendo dos riscos? E, por último, mas não menos importante, o caso de um influenciador que se tornou famoso por suas pegadinhas. Em uma de suas últimas tentativas, ele decidiu fazer uma brincadeira que envolvia assustar pessoas em um local público. O que deveria ser uma simples brincadeira se transformou em uma tragédia, quando um dos alvos reagiu de maneira inesperada e o levou a um confronto violento. Essa situação não apenas custou sua vida, mas também levantou questões sobre a responsabilidade dos criadores de conteúdo e o impacto que suas ações podem ter sobre os outros. Você já considerou as consequências de suas ações nas redes sociais, mesmo que pareçam inofensivas? Esses casos não são apenas histórias trágicas, eles servem como um alerta sobre os perigos da cultura do fazer por likes. À medida que as plataformas sociais continuam a crescer e a evolução da criatividade digital avança, é essencial que todos nós reflitamos sobre a forma como a busca por aceitação pode nos levar a decisões perigosas. Como você pretende criar um espaço mais seguro em sua própria presença online? A vida é preciosa e não deve ser colocada em risco por um momento de fama passageira. Lembre-se, a verdadeira conexão vai além das curtidas e visualizações. Como você pode se proteger e proteger os outros em sua jornada digital? Ainda assim, o que mais nos surpreende é a maneira como a busca por validação nas redes sociais pode distorcer a percepção de risco. Um influenciador que se tornou conhecido por suas acrobacias em locais inusitados decidiu que seria uma boa ideia realizar uma apresentação ao vivo no topo de um trem em movimento. A ideia parecia genial para atrair visualizações, mas a execução foi fatal. O que deveria ser uma performance emocionante rapidamente se transformou em um desastre, resultando em sua morte instantânea. Isso nos leva a refletir. Será que o desejo de ser visto e admirado pode nos cegar para os riscos reais que enfrentamos? Você já se sentiu tão imerso em um projeto ou ideia que ignorou os avisos de segurança ao seu redor? Outro caso que não podemos ignorar é o de uma influenciadora que, em uma tentativa de se destacar, decidiu criar uma série de vídeos em que realizava desafios de resistência extrema, como ficar submersa em água gelada por longos períodos. O que começou como uma série de clipes divertidos para seus seguidores acabou se tornando uma tragédia quando ela sofreu hipotermia severa.
Essa situação levanta a questão: até que ponto a busca por engajamento pode levar a decisões que colocam nossa saúde em risco? Você já se perguntou se vale a pena sacrificar seu bem-estar por um pouco mais de atenção nas redes sociais? Além disso, a pressão por conteúdo pode levar a situações inesperadas e perigosas. Um influenciador conhecido por suas pegadinhas de mau gosto decidiu que seria engraçado se fingir estar em perigo, criando uma cena de sequestro em um parque público. O que ele não previu foi a reação intensa das pessoas ao seu redor, que chamaram a polícia. Durante a confusão, ele acabou sendo ferido e sua tentativa de humor resultou em consequências graves. Essa história nos faz pensar: será que a linha entre o humor e o perigo se tornou tão tênue que não conseguimos mais discernir o que é aceitável? Você já riu de uma situação que, na verdade, era bastante perigosa? Em uma era em que o conteúdo se torna cada vez mais extremo, um influenciador decidiu levar a ideia de imitar a natureza a um novo nível. Ele se trancou em uma jaula de leão como parte de um desafio para provar que era corajoso. O que deveria ser um ato de bravura rapidamente se transformou em tragédia, quando um dos leões atacou. Essa situação nos mostra que, em busca de notoriedade, muitos ignoram os perigos reais que enfrentam. Como você se sentiria se estivesse da plateia assistindo a um ato tão arriscado? Você já se sentiu tentado a fazer algo que poderia ser considerado perigoso apenas para impressionar os outros? A cultura da fama instantânea não se limita apenas a desafios físicos, mas também a situações que envolvem a saúde mental e emocional. Um influenciador de moda, conhecido por sua vida glamurosa e perfeita, começou a compartilhar detalhes de sua luta contra a ansiedade e a depressão. No entanto, em vez de buscar ajuda profissional, ele decidiu expor suas crises ao vivo, acreditando que isso o tornaria mais relatável para seus seguidores. Em uma dessas transmissões, ele chegou a se automutilar, gerando um frenesi entre os espectadores. Essa tragédia nos leva a questionar: até que ponto a vulnerabilidade se torna perigosa quando exposta de forma tão pública? Você já se sentiu pressionado a compartilhar suas lutas pessoais nas redes sociais, mesmo sabendo que poderia não ser a melhor decisão? E o que dizer dos influenciadores que, em busca de cliques, acabam incentivando comportamentos de risco em seus seguidores? Um criador de conteúdo que se especializou em vídeos de sobrevivência urbana decidiu realizar um experimento ao vivo, onde ele se isolou em um bairro perigoso, tentando sobreviver com recursos mínimos. O que deveria ser uma aventura emocionante, rapidamente se transformou em um susto quando ele foi atacado por um grupo local. Esse incidente levanta importantes questões sobre a responsabilidade que os influenciadores têm em relação à segurança de seus seguidores. Você já parou para pensar na influência que suas ações podem ter sobre os outros? À medida que continuamos a explorar essas narrativas trágicas, é impossível ignorar a conexão entre a busca por validação nas redes sociais e decisões potencialmente fatais. Um dos casos mais impactantes foi o de um influenciador que fez uma série de vídeos sobre como viver perigosamente, onde ele se expôs a diversas situações extremas, incluindo saltos de paraquedas sem equipamento adequado. Em um de seus últimos vídeos, ele acabou não abrindo o paraquedas a tempo, levando a uma queda fatal. Essa tragédia nos faz refletir: até que ponto a busca pelo extraordinário pode nos levar a ignorar o básico da autoconservação? Você já se pegou buscando experiências emocionantes, mesmo sabendo que havia riscos envolvidos? Esses casos não são apenas histórias isoladas, mas sim representações de uma cultura que, muitas vezes, prioriza a fama em detrimento da segurança e da saúde mental. À medida que as redes sociais continuam a moldar o comportamento humano, é crucial que todos nós reflitamos sobre nosso papel nesse cenário. Como você pode contribuir para uma cultura mais saudável nas redes sociais? A vida é preciosa e cada um de nós deve lembrar que não vale a pena arriscar tudo por um momento de fama passageira. Afinal, o que realmente importa é o legado que deixamos e as vidas que tocamos ao longo do caminho. Como você pretende cultivar uma presença digital que não apenas valorize a autenticidade, mas também respeite a segurança e o bem-estar de todos? É alarmante pensar que, no incessante desejo de se destacar, muitos influenciadores cruzam limites que deveriam ser sagrados.
Um exemplo recente é o caso de um influenciador de fitness que decidiu gravar um vídeo desafiador enquanto se exercitava em um local de difícil acesso. Durante a gravação, ele tentou realizar um movimento acrobático que nunca havia experimentado antes, acreditando que isso o tornaria viral. O resultado foi uma queda catastrófica, deixando não apenas seus seguidores em choque, mas também levantando questões sobre responsabilidade e a necessidade de se ter um plano de segurança. Você já se sentiu tentado a arriscar sua segurança em nome da criação de conteúdo? E o que dizer dos influenciadores que buscam a aceitação na cultura do perigo? Um criador de conteúdo buscando cada vez mais visualizações decidiu fazer uma série de vídeos em que se mostrava realizando atividades de alto risco, como atravessar cordas bamba em altura. Em uma dessas tentativas, ele perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura considerável. Este incidente não só resultou em sua morte, mas também em um alerta para os jovens que o seguiam, lembrando que a busca pela adrenalina pode ter consequências devastadoras. Você já se pegou pensando que isso nunca aconteceria comigo enquanto assistia a uma situação arriscada? Na mesma linha, outro influenciador conhecido por seu carisma e estilo de vida extravagante decidiu que seria interessante fazer uma transmissão ao vivo enquanto pilotava uma moto em alta velocidade. O que deveria ser uma demonstração de ousadia se transformou em um trágico acidente. A busca por likes e visualizações pode nos levar a ignorar o instinto de preservação, não é mesmo? Você já se perguntou se a pressão para se mostrar corajoso online pode levá-lo a tomar decisões que normalmente consideraria irresponsáveis? Além disso, a cultura do fazer por likes se estendeu a práticas que, à primeira vista, podem parecer inofensivas. Um influenciador de beleza, em uma tentativa de se destacar em meio a uma concorrência acirrada, decidiu realizar um experimento de maquiagem ao vivo, onde aplicou produtos altamente tóxicos em sua pele para demonstrar sua resistência. O que começou como uma ideia para engajar seu público, terminou em uma internação hospitalar devido a reações alérgicas graves. Essa situação nos leva a refletir: qual é o verdadeiro custo da fama na era digital? Você já pensou sobre as consequências de expor sua saúde em nome da aceitação social? A linha entre o entretenimento e a irresponsabilidade se torna cada vez mais tênue quando falamos de influenciadores que se dedicam a conteúdos extremos. Um influenciador de viagens decidiu filmar sua experiência em um safari, onde se aventurou a avimentar animais selvagens em um parque. O que deveria ser uma experiência emocionante, rapidamente se transformou em um pesadelo. Isso nos faz questionar até que ponto a busca por momentos emocionantes pode colocar nossas vidas em risco. Você já se sentiu atraído por algo que parecia emocionante, mas que também tinha suas desvantagens? E o que dizer dos influenciadores que, em busca de engajamento, ignoram os avisos de segurança? Um influenciador de aventuras decidiu gravar um vídeo em uma montanha-russa sem seguir as instruções de segurança adequadas. Durante a gravação, ele se feriu gravemente, resultando em uma série de complicações que quase custaram sua vida. Essa experiência nos faz ponderar: será que a busca por conteúdo impactante pode ofuscar nosso julgamento? Você já se sentiu pressionado a fazer algo que não era seguro apenas por causa do que os outros poderiam pensar? Essas trágicas histórias mostram que a fama digital pode ter um custo muito alto. Um influenciador de moda, em uma tentativa de ser notado, decidiu escalar uma estrutura alta durante um evento público para tirar fotos. O que deveria ser um momento de glória se tornou um desastre quando ele caiu, resultando em ferimentos fatais. Isso nos leva a pensar: até que ponto a pressão por cliques e atenção pode levar alguém a tomar decisões arriscadas? Você já se perguntou se as redes sociais realmente valem o risco que as pessoas estão dispostas a correr? À medida que as redes sociais continuam a moldar o comportamento humano, é essencial que todos reflitam sobre seu papel nesse cenário. A pressão para criar conteúdo viral pode se transformar em um ciclo vicioso que ignora a segurança e a saúde mental. Como você pode contribuir para um ambiente digital mais seguro? É fundamental que todos nós lembremos que a vida não deve ser colocada em risco por um momento fugaz de atenção. Afinal, o que realmente importa é o legado que deixamos para aqueles que nos cercam. Você já pensou em como suas ações online podem impactar não apenas você, mas também os outros ao seu redor?